Pessoal, vamos lá começar mais uma série de exercícios, agora relacionado ao tópico análise de ponto por função. A gente vai seguir aqui a mesma didática das aulas anteriores, onde a gente vai ver o exercício, vai identificar como que a banca SESGRAN-RI costuma cobrar esse tipo de questão. Em seguida a gente resolve o exercício e, se for necessário, a gente faz um breve resumo sobre o assunto. Lembrando, mais uma vez, que a intenção não é a gente revisar todo o assunto análise de ponto por função. Para isso, tem a aula teórica que cobre todo o assunto, detalhando como que você faz para reconhecer o método de análise de ponto por função, como que você determina a complexidade, como que você determina os tipos de funções que existem e tudo mais. Aqui nosso objetivo ele é bem mais voltado à resolução de questão. Então eu tenho que partir do pressuposto que todo mundo já assistiu a aula teórica e todo mundo já tem um pouquinho de conhecimento sobre ponto por função, e aí a gente vai ver, voltado aos exercícios, como que a banca cobra aquele tipo de assunto e o que a gente precisa saber para poder resolver a questão de prova da banca SESGRAN-RI. Então vamos lá. A primeira questão ela diz o seguinte: que técnicas são usadas para medir o tamanho de um software? Questão bem simples, traz aqui uma série de opções, e dentre as opções a gente tem análise de ponto por função, ponto de caso de uso, ponto de função e análise de estruturas, análise de estruturas de dados e contagem do número de linhas, valor agregado e ponto de caso de uso, valor agregado e contagem do número de linhas. Então essa questão aqui ela é bem simplesinha, é só para a gente saber mesmo qual técnica que eu posso utilizar para medir o tamanho de um software. Então dentro das técnicas voltadas ao tamanho de um software, a gente tem a análise de ponto de função, ponto de caso de uso e número de linhas de código. Vocês já devem ter visto na aula teórica que contagem de linha de código não é muito utilizada porque eu tenho uma dependência forte da tecnologia. Então, dependendo de qual tecnologia que eu tenha desenvolvido, eu posso ter mais ou menos linhas de código. Então, se eu tenho um código, por exemplo, escrito em COBOL, e eu tenho um outro código escrito em Java, esses códigos, mesmo que eles tenham a mesma funcionalidade, o número de linhas vai ser diferente, tende a ser diferente. Então, não é uma medida muito objetiva. E mesmo assim, só o número de linhas ele não vai trazer nenhuma informação de relevância para o meu negócio. Então, se eu digo, por exemplo, o método X ele tem 100 linhas, o que isso significa? Isso é bom? Isso é ruim? Então, é um tipo de contagem que por si só não traz nenhuma informação relevante. Ponto de caso de uso é uma métrica também utilizada, porém, ponto de caso de uso tem uma limitação que ele só vai servir para sistemas que utilizem diagramas de caso de uso. Então, eu tenho esse limitador. E a análise de ponto de função é a técnica mais utilizada para eu poder fazer a medição do tamanho funcional de um software. Lembrando que a análise de ponto por função ela é baseada em uma análise sobre o ponto de vista do usuário. Então eu não me preocupo com a tecnologia que está sendo utilizada, eu me preocupo sobre o ponto de vista das funcionalidades que o usuário solicita, tudo aquilo que o usuário recebe através de um serviço ou uma funcionalidade do sistema. Então a resposta correta nesse caso é análise de ponto de função em pontos de caso de uso. Questão 2 diz o seguinte: diversas são as métricas utilizadas em engenharia de software. Para a utilização da métrica de ponto de função para medir a funcionalidade entregue por uma aplicação S, a fronteira dessa aplicação deve ser definida. A seguir, diversas contagens devem ser realizadas com uma quantidade D. Então, pessoal, bem simples essa questão aqui também. A gente está começando pelas mais fáceis. Aqui ele está perguntando o seguinte: quando eu faço uma contagem de uma determinada aplicação, o que eu preciso identificar dentro dessa aplicação? Então, a gente já viu que a gente tem que identificar as diversas funções. Beleza, mas o que são as funções que existem dentro de uma aplicação? As funções elas podem ser transações ou podem ser funções de dados. Funções de transação, eu tenho que saber identificar se é uma entrada externa, se é uma saída externa ou se é uma consulta externa. E as funções de dados? Funções de dados eu tenho que saber se é um arquivo lógico interno ou se é um arquivo de interface externa. Então vamos revisar cada um desses. Entrada externa. O que é entrada externa? É toda a função que tem como objetivo uma transação que vai ser impostada de fora da fronteira do meu sistema para dentro da fronteira do meu sistema. Então, por exemplo, um exemplo bem simples seria a inclusão de um determinado usuário. A inclusão ela está sendo uma entrada externa, porque eu estou enviando informações de fora da fronteira da minha aplicação para dentro da minha aplicação. Saída externa e consulta externa, elas são bem semelhantes
E muita gente se engana quando está estudando análise de pontos de função pelo seguinte motivo. Ambos, tanto saída externa quanto consulta externa, elas retornam alguma informação para o usuário. Porém, o que diferencia é que a consulta externa ela retorna uma informação de forma bruta, ou seja, ela recupera as informações do banco de dados e retorna para o usuário. Então, imagina o seguinte, se eu tenho lá uma tabela, por exemplo, usuário, onde eu tenho nome, endereço, telefone, se eu faço uma consulta buscando apenas essas informações, a minha aplicação vai buscar essa informação de forma bruta e vai retornar para o usuário nome, endereço e telefone. Então, nesse caso, eu tenho uma consulta externa. Agora, se eu tenho alguma derivação, se eu tenho algum tratamento, algum processamento no meu dado e apresenta essa informação modificada, então eu tenho uma saída externa. A saída externa vai envolver dados derivados. Então, se eu tenho, por exemplo, um simples totalizador, eu já tenho um dado derivado. Se eu estou fazendo a média de alguma informação, quantidade de usuários por setor, então tudo isso aqui, o dado ele já está sendo derivado, está recebendo algum tratamento, e eu tenho uma saída externa. E as funções de dados, eu tenho dois tipos, que são os arquivos lógicos internos e os arquivos de interface externas. Arquivo lógico interno são os arquivos de dados, de informações que são mantidos dentro da fronteira do meu sistema. São os arquivos que são de responsabilidade do meu sistema. E os arquivos de interface externa são os arquivos de dados ou de informações que são mantidos fora da fronteira do meu sistema. São mantidos por outra aplicação. Lembrando que, se o arquivo de interface externa ele é mantido fora da fronteira da minha aplicação, ele vai ser um ALI para alguma outra aplicação. Então vai depender do meu ponto de vista de contagem. Se eu estou contando essa aplicação aqui, um AIE que ela utiliza, quando eu estiver contando sobre o ponto de vista dessa aplicação, esse mesmo AIE vai ser um ALI para essa aplicação que eu estiver contando. Então isso aqui é só a título de informação. Vamos voltar aqui e ver no que está sendo falado. Alternativa A, arquivos de interface externas. Eu conto arquivos de interface externa? Conto sim, é um dos tipos de funções de dados. E ele é o agrupamento físico de dados mantido dentro da fronteira de S. Aí, pessoal, aqui a gente já viu que está errado, né? É um agrupamento físico de dados sim, mas mantido fora da fronteira da aplicação. Então isso aqui está errado. Alternativa B, arquivos lógicos internos. O que são os arquivos lógicos internos? Agrupamento físico de dados armazenados fora da fronteira da aplicação. Mesma coisa, pessoal. Arquivo lógico interno é armazenado dentro da fronteira da aplicação. Então, essas duas aqui, elas inverteram o conceito relacionado a arquivo de interface externa e arquivo lógico interno. Alternativa C, consultas internas. Processos elementares que solicitam informações externas à fronteira de S, cujos resultados são armazenados em arquivos lógicos internos. Aí, pessoal, essa aqui é a definição de uma entrada externa. É de uma transação que vai pegar a informação e armazenar internamente na minha aplicação. Consulta externa, eu estou devolvendo a informação. Alternativa D diz que entradas externas. Processos elementares que processam informações de controles ou de dados provenientes de fora da fronteira de S. E aí, exatamente isso aqui, né, pessoal? Quando eu tenho uma entrada externa, eu tenho algum processo elementar que vai processar a informação que está provendo fora da fronteira de S para dentro da fronteira. Essa aqui é a definição correta. A alternativa E, para desencargo de consciência, ela diz o seguinte: milhares de linhas de código da aplicação utilizada para obter a quantidade de arquivos lógicos internos e externos. Aqui o que ele fez, pessoal? Ele misturou a métrica linhas de código com análise de ponto de função. Então isso aqui é só para confundir quem não estudou, quem não conhece nada sobre o assunto. Resposta correta, alternativa D. Em um sistema de acompanhamento de empréstimos, um processo elementar tem como finalidade principal apresentar ao usuário um relatório com cálculos online do valor presente e dos valores futuros de um empréstimo, para um período e uma taxa de juros fornecida pelo usuário. De acordo com a prática da contagem de pontos de função, devemos caracterizar essa função como uma. E aí, pessoal, aqui está a importância da gente saber identificar a diferença de uma consulta externa para uma saída externa. Então, vamos ver aqui, primeiro, quais são as respostas que tem. Arquivo lógico interno, um ALI. Isso aqui é informação de um ALI? Eu pegar alguma informação e apresentar para o usuário? Não, né, pessoal? Isso aqui não é um ALI. E, muito menos, um arquivo de interface externa, muito menos um AIE.
Entrada externa. Entrada externa também não, porque eu teria que ter uma informação vindo de fora da minha fronteira para dentro da fronteira da aplicação. Na verdade, eu tenho aqui o contrário. Eu tenho aqui a fronteira da minha aplicação e eu tenho essa informação sendo apresentada lá fora. E aí eu poderia ficar em dúvida aqui entre saída externa e consulta externa. Só que ele diz aqui o seguinte, que eu forneço algumas informações, por exemplo, o usuário ele fornece aqui um período e uma taxa de juros, e o sistema ele calcula valor presente e valor futuro de um empréstimo. Então isso aqui, pessoal, está deixando claro que eu tenho um tratamento da informação, eu tenho uma derivação, eu tenho um cálculo, um processamento em cima dessa informação. E isso caracteriza o quê? Isso caracteriza uma saída externa. O sistema de cadastro de eventos de uma empresa de consultoria em TI dispõe de uma tela que lista as palestras gratuitas realizadas no mês, ordenada por dia, com totalização. No contexto de análise de pontos de função, essa tela do sistema é contada como... Então, pessoal, eu tenho aqui uma determinada funcionalidade que ela disponibiliza uma tela listando algumas informações. Então, mais uma vez, alguma informação que está sendo listada pelo meu sistema só pode ser ou uma consulta externa ou uma saída externa. Então, eu já posso aqui remover as outras opções. Arquivo lógico interno não. Inclusive, o arquivo lógico interno e o arquivo de interface externa, eles pertencem às funções do quê? De transação ou de dados? Funções de dados. E as funções de transação, quais são? Só para a gente não esquecer isso aqui, porque vocês estão vendo que a SysGranRI gosta de cobrar essas definições. Funções de transação, eu tenho entrada externa, saída externa e consulta externa. Então vocês devem estar perguntando o seguinte: pô, beleza, se eu quiser fazer prova da SysGranRI, eu preciso só saber quais são as funções de dados e quais são as funções de transação? Não, pessoal, não é só isso. Lembrando que nosso estudo ele é por etapas, é por camadas, é um estudo evolucionário. Então, primeiro a gente vai entender os conceitos mais básicos e depois a gente vai evoluindo até que a gente tenha um conhecimento sobre todo aquele assunto que costuma ser cobrado pela banca. Primeira coisa que a gente tem que se preocupar quando for fazer uma prova da SysGranRI é saber identificar cada tipo de função, porque ela gosta de cobrar essas informações. Ela gosta de colocar uma questão e perguntar para a gente qual é aquela definição que tem ali dentro. Se é uma função de transação, se é uma função de dado e qual o tipo. Então a gente tem que saber diferenciar. A gente pode ter dúvida sempre na consulta externa e na saída externa, porque esses dois são bem parecidos. Então eu tenho sempre que levar em conta que quando tiver algum tratamento da informação, algum processamento, eu estou falando de saída externa. Se eu estiver simplesmente devolvendo a informação da forma que ela foi recuperada internamente, então eu tenho uma consulta externa. Aqui dentro das respostas, então, qual que seria? Ele está dizendo aqui consulta externa, pois não há dados derivados. E aqui ele está dizendo o seguinte, que ele tem totalização. Então, pessoal, função que retorna informação contendo aqui uma totalização, isso significa o quê? Isso significa uma saída externa. Então, não é consulta externa, porque não há dado derivado. Consulta externa, pois há totalização de dados. Isso aqui, pessoal, é contraditório. Se eu tenho totalização, não pode ser uma consulta externa. E por último, a alternativa D diz que saída externa, pois há dados derivados. E é exatamente essa resposta aqui que a gente quer chegar, pessoal. Se eu tenho uma tabela onde eu tenho ali informações sobre totalização, então eu tenho uma saída externa. Então a nossa resposta correta aqui é a alternativa D. O sistema de cadastro de clientes de uma loja apresenta uma tela que lista os clientes que mais compraram mercadorias nos últimos meses. Nesta tela, a lista de clientes aparece classificada pelo valor total de compras dos clientes e apresenta um totalizador geral das compras efetuadas por todos os clientes. No contexto da análise de pontos de função, essa tela do sistema de cadastro de clientes é contada como... E aí, pessoal, mais uma vez, percebam como que é simples esse tipo de questão quando cai na banca SysGranRI? Ela dá uma definição de alguma informação e pede para a gente identificar que tipo de função é aquela. Se é uma função de dados, se é uma função de transação, e aí identificar de forma correta qual é o tipo. Aqui, pessoal, está bem simples. Mais uma vez, ela está deixando claro aqui no cabeçalho da questão que eu tenho uma tela que tem um totalizador. Então, se eu tenho um totalizador, se eu tenho algum processamento, o que significa isso? Significa que isso aqui é uma saída externa, pois existem dados derivados. Duas questões bem parecidas, porém de provas diferentes, cobrando o mesmo tipo de conceito. Então, basta a gente saber essa informação. Se ele diz aqui que tem uma lista de clientes retornada para o usuário,
que é isso aqui? Aí, nesse caso, seria uma consulta externa, porque eu não estou identificando que tem nenhum totalizador. Mas como está claro aqui que eu tenho um tratamento dessa informação, a única resposta aceitável é a saída externa. E aqui também, lembrando que consulta externa, pois não existem dados derivados, isso aqui estaria correto sobre a definição de uma consulta externa. Agora, consulta externa, pois apresenta totalização, isso aqui é contraditório. Entrada externa, pois existe mudança de comportamento. Não tem nada a ver isso aqui com a definição de uma entrada externa. É arquivo lógico externo, uma vez que os dados são apresentados ao usuário. Confundiu legal aqui, né, pessoal? Os dois tipos de funções de dados que eu tenho são os arquivos lógicos internos ou os arquivos de interface externa. Não existe arquivo lógico externo. Cuidado com isso aqui. Tá ok? Resposta correta, alternativa C, saída externa. A estimativa de software que se baseia na análise por ponto de função tem como insumo as métricas relacionadas a seguir, exceto o número de... Então, pessoal, o que eu levo em consideração quando eu estou fazendo alguma medição da análise por ponto de função? Então, vamos lá. Eu tenho entradas de usuário? Tenho sim entradas de usuário. Tenho lá as minhas entradas externas que representam as informações que são entradas pelo usuário. Eu tenho saídas de usuário? Tenho também. Como saída de usuário, eu posso ter aqui as saídas externas ou as consultas externas. E arquivos? Eu tenho arquivos, pessoal? Eu tenho interfaces? Vamos ver. Interface interna. Eu tenho interface interna? Pessoal, como arquivos ou interfaces, a gente tem ou arquivo lógico interno ou arquivo de interface externa. Então, eu tenho interface externa? Tenho sim. Interfaces externas são os meus arquivos de interface externa. Arquivos. Arquivos eu posso interpretar como arquivos lógicos internos. Então, são os arquivos que eu vou contar dentro da minha aplicação. Interface interna. Interface interna, eu não tenho esse conceito, pessoal. O mais próximo que eu tenho disso aqui é o conceito de arquivo lógico interno, mas não tem nada de interface interno nisso aqui. Então, a resposta correta, alternativa C. Uma dada aplicação me permite que o usuário consulte produtos de uma loja e, caso deseje algum, poderá selecioná-la na mesma aplicação e efetuar o processo de compra desse produto. Utilizando a análise por ponto de função, conclui-se que há. E aí, aqui tem uma série de alternativas. Essa aqui, o nível de conhecimento já é um pouquinho maior, a gente vai entender por quê. Então, eu tenho dois processos elementares, consulta externa e entrada externa. Porém, não é possível afirmar que a aplicação possui apenas um arquivo lógico interno. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho uma determinada aplicação que ela permite que eu faça o quê? Consulte produtos de uma loja. Então, eu estou consultando uma informação, ou seja, aqui está a fronteira da minha aplicação, eu estou pegando uma informação e retornando para fora. Então, eu estou tendo uma consulta externa. E caso deseje algum produto, eu seleciono esse produto e efetuo o processo de compra. E aí, pessoal, aqui está o problema da questão. Selecionar o produto e efetuar o processo de compra. Então, efetuar o processo de compra, eu posso estar fazendo só isso aqui, selecionar o produto, então eu teria mais uma consulta externa, uma vez que eu selecionei o produto. Ou efetuar o processo de compra, eu poderia fazer o quê? Impostar um pedido de compra, então eu teria uma entrada externa. Vamos ver aqui o que a questão fala sobre isso. Dois processos elementares, consulta externa e entrada externa. Porém, não é possível afirmar que a aplicação possui apenas um arquivo lógico interno. Pessoal, realmente, eu não posso afirmar que a aplicação possui apenas um arquivo lógico interno. Isso aqui está correto. Agora, eu tenho dois processos elementares, consulta externa e entrada externa? Sim, posso ter. Se eu estiver falando de uma consulta externa aqui no consulte produtos, essa aqui não tem dúvida. Essa aqui sempre vai ser uma consulta externa. Agora, efetuar um processo de compra, eu posso estar referindo a uma entrada externa. Então, vamos deixar aqui uma interrogação nessa. Vamos ver a próxima. Dois processos elementares. Porém, não é possível identificar se são de consulta e entrada externas. Pessoal, lembrando lá aquela regrinha que quando a gente tem duas questões que podem deixar a gente na dúvida, o que a gente faz? A gente vai na mais correta. Então, qual é o problema da alternativa A? O problema é que ela pode estar certa, mas ela pode estar errada também, se eu estiver interpretando que eu tenho aqui uma consulta externa, que eu estou só selecionando o meu produto. Então, a alternativa B ela está muito mais completa, porque ela diz o seguinte, eu tenho dois processos elementares, porém eu não consigo identificar se são de consulta ou de entrada externa. Isso aqui está correto, pessoal. Isso aqui está mais certo que a alternativa A. Vamos ver as outras para ter certeza se essa aqui é a nossa resposta mesmo.
Apenas um processo elementar, saída externa, e um arquivo de interface externa. Pessoal, eu não posso afirmar nem que eu tenho uma saída externa e nem que eu tenho um arquivo de interface externa, porque a questão não me fala nada sobre isso. Apenas um processo elementar, saída externa, um arquivo lógico interno e um arquivo de interface externa. Não tem a menor condição de afirmar essas três informações aqui. E a alternativa E diz que a obrigatoriedade de ter pelo menos uma saída externa. Não necessariamente, poderia ser uma simples consulta externa. Então essa aqui também está incorreta e a gente fica nesse caso com a resposta mais correta. Lembrando que não é muito feitio da Banca Sesgran-Rio colocar esse tipo de informação, onde você pode ter mais de uma questão correta ou mais de uma questão incorreta. Geralmente a gente consegue identificar a resposta da solução, a resposta do problema, mas nesse caso aqui, como a gente ficou em dúvida, a alternativa B ela estava muito mais completa, porque ela não deixa claro aqui se é uma consulta externa ou se é uma entrada externa na segunda opção. Então a nossa resposta correta é a alternativa B. Vamos fazer mais uma questão. Um sistema de RH fornece uma funcionalidade que pesquisa o histórico do empregado a partir de sua matrícula. Se a matrícula for válida, uma tela é exibida com os seguintes dados: nome, funções exercidas e o período de cada uma delas e tempo de empresa. Caso a matrícula não seja válida, uma mensagem de erro é apresentada. Segundo a análise de ponto de função, quantas funções transacionais são contadas para essa tela? Então ele está dizendo aqui o seguinte: eu vou recuperar uma informação, correto? Então isso aqui é uma função de transação. Isso é uma entrada externa, ou uma consulta externa, ou uma saída externa. Primeira coisa, vamos identificar se a gente está entrando com a informação ou se a gente está recuperando a informação. Então, se a matrícula for válida, ele vai me retornar uma informação. Então eu tenho aqui o quê? Uma consulta externa ou uma saída externa. E essa informação aqui, se ela não for válida, eu vou apresentar uma mensagem de erro. Quantas funções transacionais são contadas para essa tela? Então, pessoal, nesse caso aqui, vai contar uma função transacional, que é uma consulta externa. Eu vou representar a informação da forma que ela foi recuperada. Então, eu não estou dizendo aqui que vai ter nenhum tratamento de dados, não vai ter nenhuma saída. Então, é uma consulta externa. E por que é uma função transacional? Porque eu tenho uma única funcionalidade, que a funcionalidade é de consulta da informação. Agora, pessoal, tem uma dúvida aqui que muita gente questionou, que é o seguinte: e esse tempo de empresa? E se esse tempo de empresa, se ele for calculado? Aí muda a nossa função, pessoal. Se esse tempo de empresa for um valor calculado, aí eu estou falando o quê? Estou falando de uma saída externa. Só que aqui não fica claro, ele não me fala se esse tempo de empresa é calculado ou se é uma informação estática lá dentro do meu cadastro. Então, como não tem essa informação e a gente nem precisa dessa informação para responder a questão, não faz diferença nenhuma, só para vocês saberem que se eu estiver tratando de uma informação estática, eu tenho uma consulta externa. Agora, se eu estiver processando essa informação para calcular o tempo de empresa, aí eu tenho uma saída externa. A gente não vai se ater a esse ponto, porque isso aqui não é cobrado pela questão, é só para vocês entenderem, que eu preciso só que vocês entendam e saibam diferenciar esses dois tipos de função transacional. E aqui, pessoal, a funcionalidade é uma só. A funcionalidade é consultar a informação. Então, muito cuidado. Muita gente acha que tem que calcular também a mensagem de erro. Mas não, a mensagem de erro ela faz parte da funcionalidade. Se deu certo, ele apresenta a informação. Se não, ele apresenta a mensagem de erro. Essa é a funcionalidade. Então, eu tenho aqui uma função transacional. Vamos dar uma parada aqui para o vídeo não ficar muito grande e a gente continua a seguir.